Bom, permitam-me então, em meu nome pessoal e em nome da direção da FILP, cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa presença neste evento. Bem-vindos ao Clube de Leitura da FILP. E estávamos agora a almoçar e o Luís Miguel lembrou muito bem, Luís Miguel Costa, a quem eu também já vou transmitir os meus agradecimentos, lembrou muito bem que isto é uma iniciativa que já há longo tempo que não fazemos, não é? E que esta é uma primeira vez depois da interrupção e, enfim, como primeira vez que tem sempre algumas dores, traz sempre algumas dores e ele estava um bocadinho assustado, mas enfim, já temos audiência suficiente para fazer funcionar esse clube de leitura. Portanto, como sabem, é dedicado à Agostina, deixem-me dizer assim, à nossa Agostina Bessa Luís, e é integrada, digamos, entre aspas, nas comemorações do centenário de nascimento da escritora. Permitam-me que me apresente, pode haver alguém que não me conheça, Augusto Sousa, sou o quase ex-vice-presidente do Conselho Pedagógico da FILP, sou professor associado no Departamento de Engenharia Informática e sou o moderador desta sessão. Deixem-me começar por um agradecimento especial ao Luís Miguel Costa, o nosso diretor da nossa biblioteca, e a toda a equipa, porque ele não trabalha sozinho, a toda a equipa que colaborou na montagem, na organização deste evento. É um evento, entre outros, que a biblioteca vai tendo, e permitam-me dizer que é com trabalho, com dedicação e com amor à arte que esta gente trabalha, não é só com a engenharia, é também com outras artes que a biblioteca se vai manifestando aqui no nosso meio. Eu escrevi aqui também uma citação, permita-me. A biblioteca não são só 4 paredes e uma catrefada de livros. Uma biblioteca é um bocadinho mais do que isso, como eles fazem questão de nos mostrar. É uma iniciativa meritória, enfim, pelo momento que se passa, porque estamos na comemoração do centenário do nascimento da escritora, foi no passado dia 15, no passado sábado, pela pessoa que é hoje relembrada, a escritora Agostina Bessa Luís, e por relembrar também da obra extraordinária que a escritora tem, se bem que vista de um perfil especial, conforme vão ver, pela exposição da professora Fátima Marinho. É claro que deixei para o fim, para salientar bem, a presença da professora Fátima Marinho, a quem agradeço estar aqui. Tenho o grato prazer de poder dizer que já trabalhámos. Já trabalhámos em conjunto. E gostamos de trabalhar juntos. Aliás, numa equipa... E gostamos. Pronto. Numa equipa que foi liderada por uma pessoa que também gosto muito de ver hoje aqui, e a quem aproveito para endereçar os meus cumprimentos institucionais, e de amigo, o professor Sebastião Feio de Azevedo, foi, como sabem, nosso diretor, foi nosso reitor, e que liderava a equipa reitoral em que a professora Fátima Marinho também trabalhava como vice-reitora para as relações internacionais. Tenho a professora também como amiga, permita-me que diga assim. Eu disse que gostamos de trabalhar. Eu reconheço-lhe também imensa competência, enorme empenho às causas a que se dedica e enorme capacidade de trabalho. Reconheci isso enquanto trabalhei com ela e continuo a reconhecê-la. Os meus agradecimentos institucionais e também pessoais por hoje ter estado aqui. Numa apresentação que eu tive que tomar nota porque senão ia-me esquecer das partes principais, uma visão do currículo da professora Fátima Marinho. Ela é professora catedrática na Faculdade de Letras, como saberão, leciona literatura portuguesa já desde 1976, doutorou-se em 87 com uma tese sobre o surrealismo em Portugal e foi docente de doutoramento de literatura portuguesa na Universidade de, eu não sei se sei... Eötvös-Loránd. Exatamente, em Budapeste. Muito obrigado. Foi colaboradora do Departamento Português da Universidade de Belgrado, na Sérvia. É membro do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. É colaboradora do CREPAL, Centre de Recherche de Pays Lusophones da Universidade de Paris 3. Perita no HCR, outro conceito por l'évaluation de la recherche
e de l'enseignement supérieur, o meu francês não é propriamente mais indicado, e é membro de painéis da A3ES, nomeadamente na avaliação institucional de outras universidades. É membro da Sociedade Civil da Cimeira das Margens, a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Desempenhou variedíssimos cargos de gestão, do qual, já salientei, foi vice-reitora da Universidade do Porto, na equipa reitoral do professor Sebastião Freire Azevedo, e era, portanto, a vice-reitora para as relações externas e cultura. Foi aqui que eu conheci, permitam-me dizer que fez um trabalho intensíssimo de internacionalização da universidade e foi com ela, e tenho que realçar isso, foi com a professora Fátima Marinho que iniciámos a atividade de captação de estudantes internacionais, nomeadamente no Brasil, mas não só. Foi exatamente a professora Fátima Marinho que permitiu, digamos, o abrir das portas à universidade para esta captação de estudantes. É membro do Conselho de Administração da IAU, International Association of Universities, foi presidente do Conselho de Administração da Fundação e Instituto José Marques da Silva, foi diretora e foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Letras e foi também presidente do Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos. Foi júri de variadíssimos prémios literários, contabilizam-se talvez 11, nomeadamente no Prémio Camões, foi membro do júri por 2 vezes, foi membro do júri do Prémio Imprensa Nacional Casa da Moeda Ferreira de Castro, como membro indicado, novamente, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A sua atividade científica é variada, tem imensas comunicações em inúmeros congressos, em conferências, cursos em várias universidades, quer portuguesas, quer estrangeiras, espalhadas por imensos países. E quando eu digo imensos, é mesmo imensos, porque eu contei-os. São 38, se não me enganei. Se calhar já são mais desde que eu me países. A atividade como investigadora tem, enfim, variedíssimas obras. Ultimamente tem-se dedicado um pouco mais a estudar as relações entre a literatura e a história, e por isso eu saliento aqui 4 obras que já trazia, mas eu sei que, entretanto, a professora me disse há bocadinho que tem mais uma obra mais recente, que eu não tenho aqui na minha lista, que foi publicada agora no sábado. Das que tenho aqui, Lição de Belimunda, a propósito do Memorial do Convento, da Arial Editores, History and Myth, The Presence of National Myths in Portuguese Literature, O Sonho de Alves Barrota, da Fundação Batalha de Alves Barrota, e Um Poço Sem Fundo, novas reflexões sobre literatura e história, do campo das letras. Isto, eu só salientei estas que me pareceu estarem mais de acordo, enfim, digamos, com esta área de trabalho que liga a literatura com a história. Bem-vindos a esta sessão. A sessão vai começar com uma exposição da professora Fátima Marinho, que vai mostrar uma vertente um bocadinho diferente, eu não diria diferente, mas uma vertente específica da escrita da Agostina Bessa Luís. No fim, e eu espero que resulte, teremos um espaço-tempo mais interativo em que a audiência é convidada a colocar as questões que tiver à professora Fátima Marinho, a propósito ou não, da sua oratória. No final, já agora, fica já, antes que eu me esqueça, no final da sessão, está ali um livrinho para, se quiserem, deixar uns comentários à sessão. É manuscrito, aquela coisa que nós até já quase não sabemos fazer, não é? Deixar comentários manuscritos num livrinho que a organização ali dispensou na mesa ali no canto. Como é que isto se passa para o texto? Com licença. Preciso ainda mudar de projeto. Já agora, anuncio desde já também que, enquanto o Luís Miguel Sá Sousa mudar ali, a próxima sessão do Clube de Leitura será no dia 23 de novembro e terá como orador o professor Carlos Filgares, também figura amplamente conhecida e também um comunicador nato, comunicador por excelência. Ficam desde já também convidados a participar e trazer mais gente. É esta hora? Sim. É sempre esta hora. É sempre esta hora. Bom, professora Fátima Marinho, muito obrigado. Floresiense. Boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite que me foi feito. É a segunda vez que eu venho ao Clube de Leitura, a outra já foi há bastantes anos, já não sei dizer o ano. É sempre com muito prazer que eu venho à FEUP,
tirando a minha faculdade, é talvez a faculdade que eu conheço melhor. Depois da Faculdade de Letras, que claro, evidentemente é a minha faculdade, esta é a faculdade que eu conheço melhor, e queria agradecer muito o convite do professor Luís Miguel Costa, o professor Augusto Sousa, com quem trabalhei várias vezes, sobretudo quando era diretora da faculdade, as coisas do pedagógico, não é? Das acreditações, etc. Bom, e vamos então começar. O professor Augusto Sousa disse que ia dizer umas linhas sobre a biografia da Agostina, mas depois não disse nada. Não sei se quer que eu faça essa introdução ou se eu também sei fazer, não é? Não sei se quer que eu faça essa introdução ou se é que ele disse, eu vou fazer. Já sabem que eu sou muito informal nestas coisas. Não, eu posso dizer, mas como ele disse que ia dizer. A Agostina Bessa Luís nasceu, como terão visto, isto são informações que também constam da folha de sala, que foi preparada para esta sessão. A Agostina Bessa Luís nasceu em 1922, em outubro, dia 15, fez agora 100 anos, e publicou o seu primeiro romance em 1948, ou seja, tinha 26 anos. A partir daí foi um desdobrar de trabalhar, de escrever, tem mais de 50 obras publicadas. Desempenhou variedíssimos cargos, quer nacionais, quer internacionais, foi membro de academias e recebeu inúmeros prémios, inúmeras honras nacionais e internacionais. A Ordem de Santiago de Espada, a Medalha de Honra da Cidade do Porto, o grau honorífico francês, um prémio da Sociedade Portuguesa de Escritores por 2 vezes, o prémio Virgílio Ferreira, o prémio Camões, enfim, foi uma pessoa amplamente, muito trabalhadora, mas também amplamente reconhecida. A sua obra principal foi publicada em 1954 e tem o título Sibila, é talvez a obra mais conhecida e aquela que foi mais estudada, nomeadamente nas escolas secundárias. Tem algumas adaptações a cinema das suas obras, nomeadamente pela mão do também já desaparecido Manuel de Oliveira, de quem era também amiga, e morreu, como todos nos lembraremos, há relativamente pouco tempo, em 2019, a 3 de julho. Professora? Bom, eu tenho outros pormenores mais saborosos da vida dela, mas não vou dizê-los agora. Depois, no fim, se quiserem, eu posso revelar algumas coisas. Eu conheci muito bem a Agostina, pessoa, lidei muito com ela. Aliás, a casa dela é vizinha da Faculdade de Letras, é pegada à Faculdade de Letras. Eu escolhi para hoje, pensei aqui para o público deste género, e pensei que este tema, o discurso da autoridade em Agostina Bessa Luís, pode ser um tema interessante. Ora bem, isto como é que passa? Carrega-se aqui, não é? Não acontece nada. No de baixo? Sim. Ah, pronto, está bem, já percebi. Nunca sei qual é para um lado e para o outro. Escolhi este tema e vou pegar em várias obras, aforismos, máximas da Agostina, que eu considero que para um público que até não conhecerá muito bem toda a obra da Agostina, pode despertar-lhe o interesse pela leitura de vários romances. Eu vou ler, porque se não perco-me, é mais fácil até para controlar o tempo. Ante quem está habituado a ler os romances de Agostina Bessa Luís, sabe que o seu discurso se estrutura frequentemente em afirmações mais ou menos categóricas, em conceptualizações argumentativas que pouco espaço deixam para a refutação. Ela diz coisas que a gente se auto assim, será mesmo assim? Às vezes faz afirmações que nós depois não podemos acreditar em tudo o que ela diz, mas... Ninguém estranha que as hipóteses mais improváveis tomem contornos de verdades inquestionáveis e que o prazer da leitura passe pela aceitação da ironia subreptícia que curiosamente provoca a legitimação de um discurso ambíguo e multissignificativo. Em 1988, saiu uma coletânea intitulada Aforismos, há mesmo uma coletânea dela, e que reúne máximas, sentenças, aforismos que o leitor mais assíduo da sua obra facilmente identifica como pertencentes a anteriores romances. São exatamente esses aforismos que nos propomos hoje estudar, esquecendo voluntariamente a sua inserção original em contextos específicos, que certamente condicionam a leitura, relativizando algumas afirmações, explicando outras, mas sempre contribuindo para a construção de um estilo muito próprio. A epígrafe da obra, eu optei por pôr ali as citações. A epígrafe da obra, que é: o meu pensamento estende-se de uma maneira caótica e para o deter recorro ao aforismo, diz ela. Eu dou muita importância aos aforismos.
São como uma fuga ao pensamento. Portanto, esta epígrafe da obra, epígrafe, portanto, que se põe no início, não é? Estabelece, de certa forma, a funcionalidade que devemos atribuir a esses pensamentos curtos, que parecem pequenas conclusões sistemáticas e englobantes. Para evitar o caos, Agostina diz recorrer ao aforismo, como se ele ajudasse a equacionar a possibilidade de restabelecer uma ordem perdida, mas necessária à ordenação da sociedade e do logos, do discurso. A definição que ela própria dá, o aforismo é uma lição e não um pretexto para uma pirueta, diz ela, reitera o caráter didático, retirando alguma componente lúdica que porventura o leitor se aventurasse a atribuir-lhe. Como diz Alain Montandon, a expressão da verdade faz parte do caráter intrínseco do aforismo, aliada a uma condensação ideal de significados que podem gerar comentários mais ou menos elaborados, mais ou menos estabilizadores. É, no fundo, o que quer significar o mesmo Montandon, que é um estudioso de aforismos, quando refere explicitamente o caráter contraditório do aforismo, na medida em que um discurso condensado pode corresponder a um pensamento complexo e profundo, e que as fórmulas de sabedoria legitimam a prática elocutória. É que a brevidade se alia muitas vezes à mística, a um certo poder encantatório próprio do texto curto. Lembremos das fórmulas populares, religiosas, etc. Um texto curto que se pode estranhamente aproximar de fórmulas rituais e religiosas, bem mais poderosas do que amplas tiradas discursivas. A aplicação concreta de uma regra geral pode instaurar um processo de conflitualidade entre o conhecimento e a subjetividade, criando alguma hesitação na procura da verdade, verdade que poderá se confundir com a moral, embora uma não implique necessariamente a outra. A aceitação da ambiguidade, ou antes, da falibilidade das verdades enunciadas, isto é muito importante, as verdades são todas falíveis, não é? Leva a uma leitura crítica e relativista dos aforismos de Agostina, na medida em que eles só podem denunciar a visão do mundo de narradores demasiado envolvidos em processos de perversidade ou de demasiada mordacidade. E vocês vão ver pelos exemplos como eu tenho razão quando falo em perverso e em mordaz. Ler os aforismos é reelaborar o conhecimento das personagens, é repensar as posições da autora em relação aos vários problemas, é perceber as razões da caracterização das personagens e suas atitudes. Por isso, não estranhamos a ironia, que por vezes se instala, que só pode ser completamente compreendida se tivermos em conta o contexto onde a frase foi tirada. Não sou digno de desapertar as suas sandálias. De resto, você parece viver com elas desapertadas. Estão a ver? Ora, a evidente reminiscência bíblica, portanto, nós temos uma paródia do texto bíblico, não é? A evidente reminiscência bíblica aumenta o poder simbólico da evocação e acentua o tom pejorativo que a narradora quer imprimir. Esta constatação liga-se com outra, que é da dicotomia mentira-verdade, fundamental sempre que se pretendem equacionar as relações do real e da sua transposição para a escrita. Partindo desse pressuposto, estudaremos 3 tipos de sentenças recorrentes, não só nesta obra, como em toda a produção agostiniana, e são as que se reportam aos problemas da verdade e da falsidade, as que se debruçam sobre as relações homem-mulher, estas são ótimas, as relações homem-mulher, e, finalmente, as que tecem considerações sobre a história em geral e o país em particular. A apologia da mentira, vocês primeiro, que se recorta em frases como a mentira é necessária à transição do ser possível para o seu ideal. Mentir tornou-se a coisa mais séria da vida dele. Ou conheceu que sempre teria de mentir, que isso lhe traria positivas vantagens sobre os homens. É uma mulher que o diz, claro. Reflete, por um lado, a artificialidade inerente a todo o comportamento humano, e de vez em quando tem um bocadinho que é para fazer a ligação, que senão só liga, a todo o comportamento humano, mas, por outro, legitima a própria artificialidade na medida em que apresenta indiretamente uma verdadeira arte poética da representação. Se não há homens insubstituíveis, há palavras insubstituíveis, diz ela. Elas, de resto, não exprimem nunca o conflito, mas o seu fantasma. E o fantasma de uma realidade está subordinado à escolha estrita das palavras. Aí repousa o estatuto da confiança humana. Se escrever bem não ressuscita os mortos, é porque se sabe que é preciso mascarar a realidade para a ir domesticando. Isto é, que os romances se escrevem com doses e doses de dissimulação.
Ora, esta afirmação condiciona, à partida, a leitura e posiciona a narradora face aos seus personagens, certificando a existência de vários eus aglutinados sob um referente único, quando diz ele é inimitável, e tem em si um número de personagens protegidas pela unidade da pessoa. A certeza da inevitabilidade da máscara é também a da capacidade de redescrição do mundo, como diz Rosa Maria Martelo. E o que está em jogo é a aceitação da referencialidade como articulação efetiva entre texto e mundo, sem que tal implique um retorno à noção de mimese como cópia ou representação de um mundo, de algum modo, anterior ao texto. Este pressuposto leva-nos a questionar os processos de escrita da verdade ou da sua liminar recusa e compreender a afirmação de Agostina de que inventar é o melhor espelho e o resto não interessa nada. Se o essencial é iludir a verdade com a verdade, na crença de que não há coisas reais, então devemos percepcionar o mundo como uma colossal ficção, tornando-se a realidade um estorvo para os criadores. Esta concepção da escrita terá o seu máximo expoente na estruturação das personagens e da sua relação com a história. Agostina põe nos aforismos e nas máximas pequenas grandes verdades da sua teorização poética e do modo como constrói as personagens, que frequentemente se revelam escorregadias, difíceis de abarcar em toda a sua complexidade. A época não era propícia para as personagens. Essa não está aqui, mas está a próxima. O que significa que a personagem estável e coerente nem sempre é possível de construir, e que os próprios acontecimentos estão condicionados pelo protagonismo de uns e outros. A mesma ação, vivida por duas almas diferentes, não é a mesma ação. Esta última afirmação, bem na linha dos novos conceitos historiográficos, relativiza não só o caráter absoluto do acontecimento, proporcionando variadas versões de que romances como Eugénia e Silvina ou A Ronda da Noite podem ser exemplo, mas também, de certa forma, facilitando ligações favoráveis com o crime que muitas das suas personagens mantêm. Há, de certo, criaturas privilegiadas para o crime, porque não há nada de mais próximo neste mundo que o criminoso e a sua vítima. Se pensarmos na recorrência de crimes misteriosos, de perversidades escondidas e de comportamentos menos canónicos, não será difícil de apreender a paráfrase que se faz de Hamlet, de William Shakespeare. There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy. Quando a narradora afirma, há mais morais no mundo do que sonha a tua filosofia. Espera, exatamente. Como que pretendendo justificar a diversidade de tratamentos discursivos que exige o relato do tempo e da memória. Esta última, a memória, posiciona-se como condição para o estabelecimento da identidade de um povo, isto é, da reconciliação do sujeito consigo próprio. Os romances de Agostina são, antes de mais, a convocação da memória, mesmo que ela seja quase uma espécie de despeito dos que não têm futuro. Eu às vezes vejo mal para ali, não sei. Um despeito que não tenha futuro, a musa de toda a impotência, um vaso que contém a história e as formas falíveis ou fraudulentas da sua perduração. A consciência de que, não tendo memória, isso é pobreza, faz com que uma das pedras de toque da poética de Agostina seja exatamente a do trabalho da memória e do consequente devir histórico, que se torna fundamental para a elaboração dos seus mundos possíveis. Ela sabe isso e reitera-o de modo obsessivo em quase todas as obras, apesar de ter sempre a noção rigorosa de que, no fundo, o que interessa ao historiador não é a verdade, mas uma teoria. E de que o tempo é uma medida inversa, é para trás que ele se move. Estas duas afirmações ajudam a perceber o mundo conceptual de Agostina, as relações que as suas personagens entre si estabelecem e o que elas, em última análise, significam ou que pretendem demonstrar. Esse jogo com a história, que é também um jogo com os poderes em confronto do masculino e do feminino, acaba por resultar numa reflexão teórica, embora tacitamente escondida, sob a forma de aforismos, máximas ou sentenças. Quando ela escreve que é extraordinário o poder dos vencidos,
ou que a vida é curta e quem não quer o poder não quer nada, está a condensar numa única frase a tese que vai desenvolvendo ao longo da sua obra. A ideia de civilização. A civilização é um processo de superestima inventada pelo homem para se instituir criador. Mas criar, no sentido estrito de sobrevivência, não significa absolutamente nada, diz ela. Também a ideia de povo. Demasiada humanidade faz os povos insignificantes. De Europa. A Europa das capitais é também a Europa das contradições. De nação. As nações débeis não devem distinguir-se senão por virtudes domésticas. Só as grandes comportam a irradiação que envolve tanto os crimes como as glórias. A noção de cidade. As cidades estão cheias de gritos de sábios e de mordaças de medíocres. De país e de concidadãos. A pátria não é feita... Tenho que passar, exato. A pátria não é feita de ministérios. O português é, como nacionalista, descrente. Como patriota, é cumpridor, mas sem ilusões. Como homem, é ao mesmo tempo fraterno e inimigo. Isto faz com que tenha subsistido como povo. Destas referências que ela faz. Provoca em Agostina e no seu leitor a angústia do ser estilhaçado, de um povo que luta com a perda da identidade, sabendo que, como se escreve em A Ronda da Noite, a liquidação da história foi um dos principais conflitos que na Revolução de 25 de Abril, se levantaram por parte dos conservadores interessados em manter o povo longe da realidade. A afirmação de que talvez Portugal fosse mais feliz, pobre e desmantelado e sem despertar ideias de invasão, ou facilmente capaz de ser tido por um povo de pastores. Nada para acrescentar ao rol das grandes conquistas, nem em espaço, nem em cultura. Tinha uma história nobre, mas desconhecida. Heróis, amantes, pensamentos intraduzíveis pelo amor e pela arte. Esta afirmação encontra paralelo nas dúvidas sobre os verdadeiros significados das atitudes do outro, que curiosamente se podem aproximar vertiginosamente do eu. Por isso, as personagens de Agostina estão, como vimos, longe de humanidade e coerência perfeitas, ao ponto de se poderem fazer afirmações como: as pessoas muito fúteis são pessoas trágicas, pela impotência de viver as suas saudades da alma. Ou então, as pessoas vivem muito de glosar atitudes exangues, como as dos deveres e dos sacrifícios. E a última, as pessoas são sempre muitas coisas, nem sempre têm tempo para mostrar tudo o que são. Ora, estas constatações deverão ser consideradas como base de incidência das características da vasta galeria agostiniana, ao ponto de podermos verificar da sua validade em qualquer um dos muitos romances da autora. As suas afirmações sobre a importância do duplo, o confidente é como um duplo de que não nos livramos, a não ser que reneguemos a própria consciência, seja ele o confidente ou outra qualquer personagem que funcione como contraponto essencial do protagonista, levam-nos para a temática do desdobramento de personalidade, que a autora de A Sibila tanto explora em romances como Antes do Degelo, O Concerto dos Flamengos, Ordens Menores ou O Mosteiro. A interligação com o passado, mas se quiserem eu posso desenvolver isto se me perguntarem. A interligação com o passado, a reduplicação ou indistinção entre dois tempos à partida distantes e diferentes, problematiza ou modaliza a ideia de morte. Morrer é o fim de um pretexto. As citações estão a verde, que assim vê-se melhor, não é? Morrer é o fim de um pretexto, que se pode transformar em vários abandonos ou ausências. Morre-se duas vezes quando se morre ausente do seu próprio eu. Porque, no fim de contas, uma sociedade narcísica é a mais normal das sociedades. A identidade periclitante, que se reduplica para melhor subsistir, que se espelha para melhor se afirmar, acaba por se assumir radicalmente solitária, tornando-se a solidão o estado normal da humanidade, mesmo se rodeada de gentes aparentemente próximas. Nasce-se para a solidão mais que para alianças. Ou estar só é a prova de que Deus existe. Solidão é de Luísa Baena, é mais adiante isto. Solidão é a da Luísa Baena de O Concerto dos Flamengos, a de Belchior de O Mosteiro, estou a dar exemplos, de Silvina de Eugénia Silvina ou de Martinho de A Ronda da Noite. Personagens eminentemente solitárias e contraditórias, elas encarnam uma espécie de arquétipo da humanidade. Quando Agostina afirma um homem é feito de desastres vários e algumas oportunidades, condensa numa frase o percurso de quase todas as suas personagens.
No entanto, há diferenças evidentes entre o masculino e o feminino, que são uma delícia. Diferenças que marcam o universo que é convocado nas várias obras. Em geral, não há qualquer complacência no tratamento que é dado a uns e a outras, embora possamos afirmar sem grande margem de erro que a mulher está longe de possuir as características passivas e amenas que a tradição frequentemente lhe imprime. Curiosamente, o homem, na aparência dominador, transforma-se num joguete inconsciente. As afirmações lapidares, que estão ali, não é? Que se estilhaçam nos vários romances, mais não são do que a cobertura necessária para fazer face à mulher manipuladora, perversa, inteligente. Vejamos algumas definições para que, em seguida, possamos contrapor a definição do mundo feminino. Os grandes homens são maus maridos. Os homens não precisam de confidentes, nem de musas, nem de amigas. Precisam de uma criada. O homem, rodeado, atendido, chamado a toda a espécie de conúbio e de abraço, é perseguido pelo mundo da sua impertinência. Casa-se, não para gerar uma prole e concentrar o direito da legitimidade dos bens, mas para fins fugir à mulher, para ficar fora do seu círculo, verdadeiramente delirante, insaciável, imoral, em suma. Há ainda os que lutam durante 10 anos para conseguir uma mulher com quem serão, é quase certo, infelizes durante mais de 30. Gostava muito dela, como se gosta do fato novo, do primeiro relógio ou de fazer a barba quando se tem 15 anos. Os amantes das nossas mulheres são os guardas da nossa virilidade. Os homens nunca são tão leais como quando enganam, não é preciso culpá-los. São assim os amores dos homens casados, voam e tornam depressa. Quando um homem morre, morre um ator. Ora, os aforismos, sentenças ou máximas, como quisermos citados, são a prova cabal do que dissemos. Detentores de um poder aparente, os heróis da Agostina são fundamentalmente inseguros, viril e socialmente, daí talvez o seu fascínio por Dom Sebastião, educado numa corte de mulheres, como Belos, o seu suposto biógrafo de um mosteiro, incapazes de se sobreporem ao domínio feminino que os castra. Nenhuma das frases citadas refere uma postura completamente autónoma, um efetivo controle de situações ou meandros do inconsciente. A fragilidade escamoteada por elementos vários contrapõe-se inegavelmente à força feminina, verdadeiro motor do devir romanesco. Apesar do esquecimento que as mulheres estiveram dotadas, devido a circunstâncias históricas e sociais bem determinadas, ao ponto de se poder dizer que escrever sobre elas é retirá-las do silêncio, seja ele o da história, o da cultura ou da política, ou de um homem poder afirmar que eu queria 1000 vezes ter nascido homem aleijado em vez de mulher perfeita, a certa altura, um dos personagens. A verdade é que as heroínas que encontramos nos romances de Agostina são as únicas que dominam o universo. Pois eu isto já disse. É que às vezes carrega e não passa, e é isso. O homem aleijado está aqui, não é? A verdade é que as heroínas de Agostina são as únicas que dominam o universo em que se inserem. Não só elas são definidas como uma força da natureza, uma mulher que tremenda perseverança biológica, ou como se estruturam ao invés de uma ordem que repudiam e que transgridem, sem nenhuma espécie de pejo. Se atentarmos em algumas definições que nos são dadas, veremos a forma como a mulher se projeta, mostrando e escondendo os ardis que pacientemente vai tecendo, justificando o que vai sendo dito sobre ela em toda a extensa obra da autora. Já fiz a asneira, já deitei água aqui nas folhas, que não tem importância nenhuma. Portanto, diz ela, ainda que simulem obedecer e optar pelo vanguardismo dos costumes, as mulheres são rebarbativas às inovações. No fundo, da sua natureza, há um apelo ao primitivo, ao antigo, ao passado, ao já experimentado, e sob esse aspecto não há fantasia para elas. Talvez vivam mais profundamente integradas nos moldes genéricos da vida. Mais do que elas, o homem se influencia pelas suas noções de tempo e de espaço, o que faz circunscrever-se não à vida, mas a determinada época. É possível que as mulheres sejam mais capazes de produzir arte do que os homens, porque são mais imitativas, ainda que menos obedientes. Mas, de modo geral, compreendem a faculdade da imitação como uma insuficiência e não como um desafio. E desistem, limitando-se a pequenos arranjos,
com a habilidade, domesticando o talento, em vez de o incluir no número das coisas veneráveis. A mulher espera sempre uma ordem, quer lhe obedeça ou a transgrida. Aquele que faz carreira, acho que ainda estava ali, aquele que faz carreira ou tem uma mulher atrás de si, ou tem uma mulher atrás de si, ou tem as mulheres à sua frente. Pelas frases citadas, se pode compreender o velado e o domínio do feminino, que mesmo quando se tenta ridicularizar, como na expressão uma noiva é uma caricatura, uma extravagância, sei lá, ou denegrir, a mulher eroticamente é sinistra, a beata é um fenómeno que precede a emancipação feminina, não se consegue esconjurar, porque apesar das tentativas de a apagar da sociedade, retirando-lhe o poder, com as mulheres não há oposição porque não estão situadas na área do poder, ela sempre irá prevalecer. Os comentários sobre a mulher, em Memórias Laurentinas, por exemplo, são, só por si, um tratado sociológico sobre o seu lugar numa sociedade machista, onde os homens podem dizer, como o padre Carminé, que elas são, as mulheres, como as crianças. E os doidos precisam de ser representadas por tutores e guardas e não podem ser autoras de nada. Mesmo na maternidade não são autoras, mas portadoras. Ou então defenderem, como a narradora diz, que o fazia o professor Melchior, que não é possível afastar as mulheres do luxo, enquanto viverem submetidas aos homens, porque a submissão as torna necessitadas de maiores aparatos de sedução. Esta visão, especialmente masculina, e que reflete bem a condição feminina no Portugal de 800 e inícios de 900, condiciona também o discurso narrativo. Exatamente. Condiciona também o discurso narrativo que assume esse ponto de vista ao analisar o comportamento de algumas das personagens. Há uma idade em que as mulheres ficam muito sós. Não tanto porque se sintam abandonadas do amor do marido ou até do amante, mas porque perdem a confiança na sua sedução. É a mesma narradora que se permite comentar as diferenças entre as mulheres de diferentes tempos, deixando entrever aspectos que, de acordo com a sua opinião, contribuíram para modificar radicalmente as relações entre os sexos. Quem diz que o Porto é bisonho e de poucas maneiras, não viu as salas de Santa Catarina. E quem lá entrava, as mulheres roçagantes de sedas, como se dizia nos folhetins dos periódicos. Hoje as mulheres não andam roçagantes, o que é pena. Vestem-se para se despirem depressa, o que inspira aos homens um tédio convulso, como a tosse, fazendo-os apopléticos, mas não por causas libidinosas. Na mesma linha de pensamento está a afirmação de que uma viúva não é nada, é menos do que uma enjeitada ou um gato dos quintais. Ou a desconfiança em relação a Dona Angelina, a preceptora sufragista, que Lourenço Guedes contrata para a educação dos filhos. O comentário dos amigos é bem sintomático. Alguns dos amigos, em destaque, o seu predileto António Heitor Soeiro, diziam que era um disparate ter em casa uma mulher assim. Intelectual e boa oradora, quando a voz nas mulheres é um defeito físico, exceto na ópera. Estás a educar a tua filha para a emancipação, que é a melhor maneira de não encontrar marido. A contradição entre uma visão desassombrada da mulher, essencialmente transgressora do poder masculino, contrapõe-se à de uma mulher silenciada pelas vozes da história e da sociedade, como diria Michel Perrault. Silenciosa, mas não anulada, sendo preciso perceber os interstícios do poder e os seus canais subterrâneos, onde ela concentra as energias que a transformam na Inês de Castro, construtora e não vítima do destino. No romance de Agostina, Adivinhas de Pedro e Inês. Os aforismos de Agostina têm o condão de sistematizar em frases lapidares o pensamento que percorre a sua obra, funcionando como ótimos motores de pesquisa para quem se interesse por desvendar o seu universo. É o momento de retomarmos a definição de Montandon, que explicita o caráter contraditório do aforismo, na medida em que um discurso condensado pode corresponder a um pensamento complexo e profundo. É o caso da Agostina Bessa Luís. Muito obrigada. E pronto, entramos na segunda parte. E foi o tempo que me disseram, não é? Eu adapto-me ao tempo. Muito obrigado. Muito obrigado por toda a oratória, por este texto magnífico, pela seleção destas frases que nos fizeram são ótimas, não são as frases. rir até. E que nos são dela, não são minhas. Sim, claro, mas teve um condão. Poderiam, talvez.
Teve que separar e selecionar, enfim. E realmente começou por dizer que estas frases às vezes suscitam no leitor reações diversas, não é? Nomeadamente, sim, eu acho que nem são propriamente as frases. O que eu acho é que os livros da Agostina muitas vezes são difíceis de ler. E o problema é esse. Estas frases surgem no meio, eu aqui separei-as. Mas os romances às vezes são complicados de ler, até porque são muito ambíguos. Há coisas que, por exemplo, eu estou-me a lembrar agora do romance Eugénia e Silvina, em que se diz que a personagem matou o pai, mas depois, 50 páginas depois, já não é aquela personagem, já é outra. Nós vivemos na dúvida, não sabemos qual é o fim. Isso torna a leitura, como eu disse sempre, são livros que não se podem ler nos aviões. Começou uma habitué, não é, dos aviões. Eu digo, os livros da Agostina não se podem ler nos aeroportos nem nos aviões. Têm que se ler com calma, têm que se ler quase a tomar notas, têm que estar com atenção. E eu acho que é isso que faz com que os alunos, não é o caso aqui da FEUP, mas que os alunos detestassem a Sibila quando ela era do programa do ensino secundário, que já não é, e que eu já tenho uma vez ou outra dado livros da Agostina e já desisti a nível da licenciatura, porque eles não leem, não entendem, não entram. É muito complicado, mesmo a nível de mestrado ou doutoramento, a gente fala, mas só pode ser demoram a ler, depois são grandes, depois são difíceis. Eu acho que o problema é esse, é o entrar no universo dela, que é um universo complexo, porque ela está cheia. Eu separei aqui estas frases, mas as páginas dela estão cheias deste tipo de afirmações às vezes contraditórias, afirmações que às vezes nos deixam a pensar. Por exemplo, sobre a Inês de Castro, ela diz: na mulher tudo são memórias e não culpas. Inês de Castro nunca esteve apaixonada por Dom Pedro. Ela estava lá, mas era para os irmãos serem... Quer dizer, ela tira-lhe completamente aquela inocência, aquela candura, por exemplo, que o Camões fez dela e que depois se prolongou através dos tempos, nos Lusíadas, não é? Depois se foi prolongando. Ela tira-lhe completamente essas características de mulher-anjo, não existem para a Agostina. Aquela mulher-anjo romântica, coitadinha, a Teresa do Amor de Perdição, a morrer de amor, a acenar com o lenço ali no convento de Monchique, essas mulheres nunca são personagens da Agostina. As personagens da Agostina são mulheres fortes, são mulheres que, mesmo não tendo poder, o têm subrepticiamente, o têm por interposta via, dominando os homens que não dão conta que estão a ser dominados. Eu acho isso ótimo. Enfim, a audiência tem a palavra, questões que possam vir. Se quiserem falar de algum... Eu posso falar de algum romance, se quiserem. Eu vou fazer um discurso. Não vai nada. Primeiro, pela FEUP, porque em relação à FEUP, porque sempre andar por aí, não é? Não tenho nenhuma relação com a pessoa que disse isso, mas sempre andar por aí. Segundo, eu acho que, de facto, é uma mulher muito complexa. Terceiro, particularmente, a professora Fátima Marinho, que sei que é uma pessoa de conhecimento e de capacidade de comunicação. E todos nós percebemos isto bastante. Notável apresentação. E há uma quarta razão, que não é razão, mas que aconteceu aqui, que me sensibilizou bastante e que eu não posso deixar de comentar com o professor. Foi com a professora Fátima Marinho, com a Universidade do Porto. Iniciou-nos, tive iniciar, mas realmente desenvolveu em força e de forma estruturada todo um programa de captação dos estudantes internacionais. E esse mérito é fundamental de ser lembrado, porque nós vivemos num mundo em que quem está no poder normalmente quer branquear o passado. Não estou a falar da universidade, até estou a falar de outro nível. É de todos. E a todos os níveis, não é? Mas eu quero dizer uma coisa da Agostina. Poucos são as pessoas que estão fazem questão de lembrar do passado. Poucas são as pessoas. E, portanto, o que o Augusto Sousa disse é absolutamente verdade. E é bom que isso fique claro, independentemente da Universidade de Porto depois ter continuado com uma atividade notável na área da internacionalização, etc. Mas sobre a Agostina, já agora, eu sugiro a quem não tenha feito isso que vá também a Serralves ver a exposição que está em Serralves e que começa com uma mensagem de aforismo logo no início, que não deixa dúvidas a ninguém daquilo para que nós vamos, que é uma frase muito curta, não agora as palavras exatas não as vou dizer, mas que diz qualquer coisa como isto: nós vamos escrever com a máxima inteligência para provocar e para criar reação nas pessoas. Eu só quero dizer uma coisa, que é interessante isto. A Agostina, para casar, pôs o anúncio no jornal. Portanto, de facto, assim é,
eu já li algumas, eu não li livros inteiros, tenho uma dificuldade enorme, mas li bastantes páginas, muitas páginas de várias livros. O Poder das Diamantes, que é um livro que está editado agora, tem a ver com a história fantástica do início do século XX, que é a história da Maria Adelaide de Verde da Cunha, que era casada, ela era a dona do Diário de Notícias, mas o marido é que geria aquela história toda, e que tinham palacete e grandes festas, e um dia aconteceu que fugiu com um turista, não é? Já não está. 20 anos mais novo. Mas tirando esse detalhe, depois foi perseguida por todas as formas, de todos os lados. E eu li um livro extraordinário de uma senhora chamada Manuela Gonzaga, que descreve de uma forma muito, engenheiro cientista, de uma forma muito estruturada, que José Agostina fez algum romance inacreditável, que eu acho que tem pouco a ver com a realidade, mas fez um romance... Tem normalmente pouco a ver. Ela parte assim de umas coisas, depois tem pouco a ver. Mas esse é o aspecto da Agostina que torna, para mim, por exemplo, difícil de ler. Ao mesmo tempo, fico cheio de vontade de ler para ver se consigo. Ela está sempre cheia de referências. Eu não disse isso aqui porque não podia. Deram-me 20 minutos, eu acho que mais ou menos. Mas, por exemplo, ela tem um romance que se chama Antes do Degelo, que vai ao Crime e Castigo do Dostoiévski. E depois, quer dizer, quem não conhecer o Crime e Castigo perde imenso. Tem as Ordens Menores, que vai ao Platão e à Grécia do século V a.C. e as personagens portuguesas de pós-25 de Abril. Tem a Ronda da Noite, que vai ao quadro do Rembrandt, e depois põe toda uma série de elaborações de verdades, mentiras. Mas tem imensos, tem as Terras do Risco, em que defende a teoria que o Shakespeare tinha ascendência judia espanhola. E depois, no fim, estraga isto tudo. Tem um mosteiro, é que a certa altura diz Dom Sebastião era uma mulher. Quer dizer, há assim uma série de... O Sebastião José... mas esse é mais uma biografia. Mas esse não é romance, esse é mais uma biografia. Não, sim, desculpa, disse Dom Sebastião. Eu disse Dom Sebastião. Também é meio homónimo seu, mas é o Dom Sebastião, o morto de Alcácer Quibir, não é o de Alcácer Quibir. Dom Sebastião era uma mulher, pois, no mosteiro. Não, o Sebastião José, ela não chega a tanto, não é? Do Marquês de Pombal não chega a tanto. Agora, Vou parar já. Portanto, decidi falar primeiro porque acho que não sei esta referência a esta mulher extraordinária. Esta mulher. Não é a Agostina. Eu já... E depois, claro, agora só um comentário que eu achei interessantíssimo esta história toda sobre as mulheres. Eu também acho. Tem muitas mulheres, uma, mais quatro, mais duas, mais quatro, não é? Tem muitas, tem. Aliás, vive rodeado de mulheres. Espero que elas... Não tenho para lá assim nada do género. E, portanto, achei interessantíssimo estas referências todas. E ditas para Fátima, As conheço. A professora Fátima Marinho já me tinha avisado que, digamos, que a oratória ia ser neste sentido. Não, eu achei que para aqui que até era uma coisa interessante. Porque às vezes adapto, não é? Como tenho 3 conferências sobre a Agostina em 2 semanas, achei por bem não repetir nenhuma. Portanto, outra logo à tarde e outra para a semana. Diferentes, completamente. Não tem nada a ver. Muito bem. Enfim, mais questões da audiência, sintam-se à vontade, alguma interação. Eu vou bebendo, esta aguita é preciso dela. Enquanto vão pensando, professora, esta questão da consideração de Luísa, enfim, a obra dela reflete, digamos, as questões mais de um passado. Enfim, não, as sociais, passado e presente, ela mistura, aliás, ela mistura. Mas ela diz, Dom Sebastião é parecido com o meu primo José Bento aqui presente. Diz no mosteiro. Ou diz a Luísa Baena identifica-se com a Isabel I de Portugal do século XV e diz, ela olhava o espelho e via um rosto que desconhecia, que é o rosto da outra. Portanto, isso, ela confunde aquilo tudo. Não é? Mas ela vive a sua infância, vive a sua juventude num tempo em que, enfim, o reconhecimento da atividade, da importância, da autoridade da mulher ainda é discutida, não é? Ainda não está discutido o tempo completamente. Isso deu força para ela... Não, eu isso não sei. Nós trabalhamos um pouco, enfim, das relações vida-obra, mas ela viveu em várias casas e a certa altura, porque foi considerada doente, foi para a casa de uma tia na aldeia, então teve um irmão e parece que o irmão teria mais protagonismo por ser homem do que ela. E eu acho que isso poderá ter tido alguma importância.
o irmão, porque era homem, numa sociedade mais ou menos rural. Ela nasceu em 22, portanto, se estamos a falar no fim dos anos 20, anos 30, evidentemente que Portugal da altura não era o Portugal de hoje. É muito natural. A Cristina não teve grandes estudos, é mais ou menos uma autodidata. Ela não teve estudos assim regulares, nem coisa, nada, nenhuma. Agora ela tinha uma verba, ela até falar quase era perversa. Eu lembro uma vez de uma conversa em que a neta dela, uma das netas dela, que foi minha aluna, que fez o curso aqui na Faculdade de Letras e que depois foi para Paris, e que entrou em alguns filmes do Manuel de Oliveira. Portanto, a neta dela, a Leonor, foi atriz, e eu, não sei, já em conversa, disse, o Manuel de Oliveira gosta de Leonor. Comentário da Agostina. Não, ele gosta é de mim. Agora, eu já não tenho a idade para fazer aqueles papéis. Eu achei isto uma maravilha. Eu estou a vê-la a dizer isto na Faculdade de Letras. Estou a ver ela dizer, não, mas não viver a Leonor, como quem diz a Leonor não me interessa, ela gosta é de mim. Ela tinha muito, pronto, dizia assim as coisas, ela dizia as coisas inteligentes, ela dizia, nunca falava diretamente, era sempre por insinuações, por alusões, assim, eu acho que ela e Manuel de Oliveira estavam bem um para o outro, os filmes dela e os romances dela. E acabou por ser um casamento até feliz, não é? A Agostina, sim, com o Alberto Luís, sim. Aliás, ele era advogado, mas ela manuscrevia e ele passava-lhe à máquina os romances. Ele organizava-lhe bastante os papéis. Sim, eu vi-os muitas vezes no supermercado em frente à minha casa. Diga. O tal casamento. Sim, exatamente, o tal casamento. Ela pôs um anúncio no jornal, o Alberto Luís era um jovem estudante de Direito em Coimbra, respondeu, não sei se houve outros que responderam, desconheço, mas o Alberto Luís respondeu, casaram e morreram até com pouco intervalo um do outro. O Alberto Luís morreu primeiro, eu lembro-me dele já com bastante idade, iam ao supermercado em frente à minha casa, eu encontrava-os ao sábado no supermercado. É que aqui nós parámos o carro mesmo em frente, dizia ela, e depois trazemos as compras, portanto, eles iam os dois ao supermercado ao sábado, ao Pingo Doce. Sim, teve um casamento feliz, teve uma filha, a Mónica Baldac, que ficou muito zangada, posso já dizer-vos, telefonou-me a mim, como se eu fosse a culpada, telefonou-me a dizer que esta hora não era hora de conferências, e que não podia vir aqui. Eu disse, Mónica, tenha paciência, eu não fui eu que marquei a hora, e na FEUP sou sempre a essa hora. Ficou muito zangada, porque ontem esteve em Lisboa na Gulbenkian e, portanto, não podia estar aqui, telefonou-me para eu mudar a hora. Eu disse, eu não posso mudar a hora, quer dizer, não fui eu que marquei a hora e não posso mudar a hora. Mas esteve em Mónica, quer dizer, podia ser Agostina, não é? Podia ser Agostina, é Mónica. Pois, a Mónica casou, tem 3 filhos. O rapaz é de Economia, não tem nada a ver com as letras, mas as 2 filhas, portanto a Leonor fez o curso lá na faculdade, tem ligações com o cinema, e a outra filha, a Lourença, é de História da Arte, que é a Lourença agora que tem aparecido mais. Sim, é a Lourença que está, é verdade. Eu não sei bem qual é a mais velha, não sei bem, elas são perto uma da outra. Eu a Lourença conheço mal, eu conheço bem a Leonor porque foi minha aluna, não é? Porque andou o ano inteiro nas minhas aulas. Portanto, eu conheço bem a Leonor, que foi aluna da Faculdade de Letras de Francês, Inglês ou Português, Inglês, uma coisa. Eu gostava de dizer uma coisa que já disse à professora Fátima Marinho durante o almoço. A professora Fátima Marinho até mostrou uma imagem de um documento escrito. Mostrei. Escrito pela Agostina. Posso desvendar aqui o que é? Foi a minha prenda de casamento. Quando eu casei, a Agostina ofereceu ao meu marido e a mim um quadro encaixilhado em que tem uma página manuscrita dela e em cima um desenho do Arial. E porquê é que eu tinha aqui, fui ao Cigarra, porque há um curso novo na faculdade, na licenciatura, que se chama Literatura e Estudos Interartes. Curso de que eu fui feita diretora à força. Isto é preciso, eu digo isto em todo o lado, porque é verdade. Fui feita diretora à força deste curso. E então era preciso encontrar uma imagem, porque lá na faculdade os cursos têm todos uma imagem mais ou menos alusiva. E eu andei à procura na internet e eu não via nada que tivesse a literatura e outras artes. E lembrei-me do quadro de minha casa. E levei o quadro para a faculdade e eles trataram-no, e é a imagem que está na abertura do curso da literatura. É esse quadro que a Agostina nos ofereceu quando casei, há muitos anos, que tem o texto manuscrito da Agostina. Eu mostrei aqui ao Augusto Sousa, posso mostrar. Tenho que ir ao Cigarra, não é? Se tiver aqui internet, eu vou lá no estante. Então vá lá e mostra-se ali.
internet, porque no meu telefone está pequenino, não é? Vai à internet, entra no cigarro, www.letras.up.pt e depois eu faço o resto. Porque eu achei que ficava muito bem aquela imagem por ser a literatura e os estudos interartes, portanto a literatura e a pintura. Lembrei-me do quadro de casa, fico o quadro, andou lá o quadro pela faculdade, ficou lá em depósito enquanto eu fui para o estrangeiro e quando voltei eles lá arranjaram, não é? É de Roma, exato, tem que ser. Pronto. Portanto, foi a Agostina que me deu. Não se liga. Então, se não se liga, olha, só se for o meu telefone, que tenho o 3G. Diga. Se existe alguma alusão ao Proust? Existe, mas não é um autor. Ela não era muito da literatura francesa, curiosamente. Existem ingleses, existe ao Dostoiévski, existe ao quadro do Rembrandt, é muito de passagem, ela é mais da literatura clássica, não é muito da literatura francesa, é mais da clássica, é mais da anglófona, Shakespeare, Synge, e são mais até clássicos. O Dostoiévski, já não lhe sei dizer, porque a obra é de tal maneira vasta que eu já não lhe sei dizer, é difícil, porque ela às vezes pode não ser uma personagem, sabe? Pode ser apenas uma alusão. Nem todos têm a ver com personagens. Pode ser apenas uma alusão. Já lá chegou? Não chega. Pronto. A Felps está péssima. Reparem, a Felps não tem o Ed Roma. Tinha que ouvir esta piada. Não, eu tenho o 3G, não, quer dizer, não sei, eu tenho o meu telemóvel ali. Se não se consegue ligar... Mas depois é que foi projetado, tem que ser o computador está projetado. Então, eu posso mostrar o meu telemóvel. Eu posso ir buscar o telemóvel, porque tenho o 3G, não preciso do Ed Roma. Deixa eu ver. Mas o telemóvel não se consegue. Não, só mostrar a pessoa. Mas eu estou com o Ed Roma. Eu estou. Sim. Eu sei, o computador é que não sabemos qual é o password desta. Eu estou até com o Ed Roma completo. Eu estou. Olha, ele até está aqui. Eu posso mostrar. Agora já. Eu posso mostrar. Mostra aí assim. Pois, é que basta ir às fotografias dos interartes. Sabe, o desenho radial e o texto da Agostina. Tem algum livro de eleição dela ou não? Eu gosto muito do conceito dos Flamengos, gosto muito do Antes do Gelo e da Ronda da Noite. Já vi. Tem um desenho radial e depois tem um texto manuscrito dela. Está bonito dela. Muito junto, assim. Muito junto e muito pequeno. Os edifícios, sim. De decifrar difícil, assim. Já está aqui, já mostrei. Já fiz a ronda. Sim, muito nova e muito anos já. Não propriamente muito nova. A altura já não era assim tão nova. Já se sabe. A aprendizagem dela... Foi lembro. Mas isso pode ajudar também um bocado na vida de direito. Ela viajava? Sim, mas não viajavam muito aqui para a Europa. Estes gajos estão muito próximos da Europa. Não sei bem. Mas penso lá em França, Espanha, Itália, a Grécia. Não sei se está aí muito próximo disto. Penso que não. Europeia. Eu gosto mais. Eu gosto mais. Agora eu vou falar em Guarda-Tarde. Tem rodapés. E em Guarda-Tarde encomendar, mas tem que encomendar. As leituras Vocês podem aumentar ou mais. Vamos fechar. Sim, sim, é uma sim. Isto é uma boa. Sim. Mas tinha mais que ser
Eu fui colega de curso, não veio nada da Oceanópolis. Da mais velha, depois as outras, eu fui para a Inglaterra, para o Chile, depois para o Chile, e as outras para lá, depois para o Chile. Onde está hoje. Zé Rosa tem a metade, depois tem colega de curso. Depois o quarto foi semana atrás do Chile, casou, e faz uma casa da Chile, portanto, casou e foi para a Inglaterra, e depois estudou-se dentro, depois foi para lá, que é uma amiga dele, que é uma amiga. A Lúcia era mais nova. A Lúcia, mais um bocadinho mais casada, já se vê. A Lúcia tem 65. E a Zé tem 68. Agora não sei se há elas são 3 raparigas e uma rapaz. Mas eu os outros não conheço, só conheço a Lúcia e a Zé. Acho que são rapazes. São 2 rapazes, mas eu esses não os conheço. Eu só conheço a Lúcia. Ai, essa lá não cá está. Exatamente, cá está. Estão a ver. Mas que encontraram-no logo depois. Estão a ver a assinatura dela, portanto, agora deixa lá ver aqui. Se esta coisa funciona. Não, não é esta, é esta. O pontador laser. É isto, não é? Estão a ver aqui a assinatura da Agostina? E o texto, isto é um texto. Ela fez esta montagem, portanto, ela deu-nos o quadro assim tal e qual. Portanto, ela fez esta montagem. E que eu achei que era muito interessante para a licenciatura em Literatura e Estudos Literários. Já fui diretora à força. Eu vi. E foi, mas você agora também não. Eu vi outro dia uns vídeos, uns pequenos vídeos, e vi ela a escrever, ela tem uma letra interessantíssima. É aquela letra de meninas, estão a ver? É aquela letra de pessoa nesta sala que não escreveu uma tese. Eu, claro, sei, estou. É tipo os livros velhos. Uma coisa, Quando pegamos este assunto, foi a propósito de mencionar que o marido que transcrevia a máquina. Não, o marido passava-lhe à máquina, o Alberto Luís, o doutor Alberto Luís passava-lhe à máquina aquilo que ela fazia. Eles viviam muito um para o outro. Foi um casamento feliz, mas precisa de um casamento todo não se nada. Mas o que me admira, desculpem-me, eu admiro muito estas pessoas que escreviam hoje em dia. Nós temos, temos um professor de texto, não os texto para trás e para a frente. Mas sabem, engenheiro, nós não pensámos bem assim, mas digamos. Estas pessoas escrevem manualmente. E isto é uma escrita sequencial. Isto não sendo para trás e para a frente, temos que saber como se escreveu, não é? As ideias estão ali e saem fluentemente em sequência. E são ideias complexas. O que nós temos que fazer é escrever um parágrafo inteiro à mão, corrigido, e depois cortávamos e colávamos na folha. Porque depois aquilo ainda ia para onde? Depois tínhamos um datilógrafo. Tínhamos um Vejam aquele texto que está ali na página. Enfim, temos rasuras, não é? Mas não tem propriamente edições deste género. A sequência de ideias está ali. Para fazermos passos uma realidade um parágrafo, já a primeira ideia, às vezes chega primeiro no computador. As coisas estão ali, mas todas as correções eram feitas. Não, não sei lá como é que ela depois fazia assim, isso lá para a intimidade, não sei como fazia. Mas sei que ele passava a máquina. A Cristina Sousa Filha tinha 100 anos, também foi outro tempo e outra época. Embora ela tenha publicado romances, ainda não há. Não. Aliás, eu acho que a Mónica é mais velha do que eu. Claro, a Mónica é mais velha. Porque as filhas são mais velhas que os meus filhos. Aliança, alguma questão que eu quero colocar. Estamos a ligar agora com o tempo. Mas a professora já falou disso. Eu fiquei admirada no outro dia quando a minha filha, que tem 19 anos, disse: nós nunca falamos disso. Pois não. Porque agora é o problema. Eu também dou aulas, entre vários cursos, dou aulas, eu sempre dou aulas em discursos. Dou aulas no estudado de ensino. Uma coisa que se chama Temas de Literatura para os ensinos básicos e secundários. É mais ou menos dar-lhes as obras que eles vão ensinar aos alunos. Nesta altura estou a dar os maias.
já dei Freire de Sousa, quer dizer, nós fazemos isso, não é? Nós temos isso. Sou eu e uma colega minha que dá até ao século XIX, mas um mês vai depois a outros, a partir do XIX, fazemos isso. É uma cadeia do segundo banco de universidade em si. Ora, eu tenho imensa dificuldade. Primeiro, porque agora não há uma hora só, pode-se escolher. Eu tenho imensa dificuldade porque perguntei à professora Isabel Margarida, que é que sabe dessas coisas do ensino ou não, para que estágio, e ela disse: dá-se Freire de Sousa, eu faço coisas mais, não é? Dá-se Freire de Sousa, os Maias, foi a história e o Memorial do Convento, é o que eu faço. Mas já me pediram, e eu disse que fazia, um PowerPoint, não para dar aula, que não tenho aulas, sobre o ano do Martin Ricardo Reis. Porque há uns que estão a dar o melhor. É que depois não há apenas uma coisa. Os Maias, sim. Os Maias, Eugênio Freire de Sousa. Ai, mas pensa, os alunos, muitos nunca leram. Os alunos de licenciatura, Universidade de Ginásticos, que agora é o primeiro semestre do século XIX, nunca tinham lido as viagens, só uma é que tinha. É que nós agora temos isso, já temos que estudar aquelas obras mesmo básicas. Esta minha terra, não é? Vou uma tradição, vou dar uma tradição, por isso. A Cristina não conseguia agora, seguir o segundo semestre. Mas a contemporânea é o segundo semestre. Mas não, é muito difícil, vocês não leem. E depois há os Erasmus, que depois esses livros são traduzidos para inglês. Eu, de manhã, escrevi já aqui, se calhar algo mal em inglês, porque usou os Erasmus. Percebem mal português. E eu depois repito-os em inglês. Veio que estive a fazer hoje de manhã, antes de vir para aqui, se calhar mal em inglês, aos Erasmus, a repetir mais ou menos dúvidas. Não percebemos isto, não percebemos aquilo. Percebem mais ou menos português. A Cristina não é traduzida. Não, a Cristina não está traduzida, não. A professora Marcos está. Diga? Não sei, eu de traduções não sei nada. Não sei. Lá está. Porque a Cristina, também para um público estrangeiro, não é muito fácil. Eu quando tenho dado aula no estrangeiro, já fiz muitas vezes, e às vezes falo à Cristina, eu tenho de contar coisas óbvias para nós, mas que não são para um público estrangeiro. Por exemplo, se eu falo neste caso, na Inglaterra ou na Alemanha, não sabem quem é. Claro. Portanto, os livros não colhem, como falam de coisas muito nacionais, são muito difíceis de interessar a um público cuja cultura está muito afastada. A Cristina tem esse problema. É muito contextualizada aquilo ali. Depois, eu vejo isso no estrangeiro, mesmo os que são de departamentos de português, mesmo quando eu dou aula em português, que já tenho dado, na Bulgária, e nos sítios de França, que tem grandes departamentos de português, eles não têm essas referências. Não têm. É muito complicado, é muito difícil. Mas também, a tradução não quer que mostre traduzir, não é? Mas o Saramago já está traduzido, é mais fácil a gente. Já está, e às vezes os temas são mais universais. Portanto, já está traduzido, mas eu não gosto de todo o Saramago, só gosto de algum. Acho que alguns livros tivessem metade do tamanho, eu não gosto. Não gosto de todos, gosto de alguns. Não, o Saramago, eu posso falar só. Adoramos a sua conversação, adoramos as suas respostas.